Pessoal, eu vou dar aqui algumas instruções para a hora de instalar esse painel. A primeira coisa a fazer, antes de instalar o painel, é ter as medidas do local onde ele vai e achar o meio e achar o prumo. Então é muito importante você colocar um nível embaixo e ver se está no prumo, se houver alguma moldura, como é no caso desse painel que vai para cá, Piranga, no Amazonas. Então nós vamos ver quantas peças tem de lado a lado. Aqui são 10 peças. Então é muito importante pegar a peça do meio. A gente começa a instalar do meio para as laterais, porque se tiver que cortar algum filete na beirada ou colocar algum filete, a gente vai ter peças equidistantes da moldura. Então a gente mede primeiramente a moldura, o local onde vai ser colocado, marca o meio e pega as peças do meio. As peças do meio aqui são essas: peça número 5 e peça número 6. Então aqui a gente tem a 5 e a 6, elas são todas numeradas. E a gente vai colocar sobre a mesa com o espaçador. Então vamos supor que lá eu marquei o meio da minha parede, exatamente o meio. Eu vou ter 2 metros para cada lado, 1 metro para cada lado. Eu vou pegar a peça número 5 e a peça A5 e a A6, porque são 10 peças, portanto nós vamos ter 5 para cada lado. Vou botar no nível essa peça aqui e vou botar o espaçador. O espaçador é muito importante porque ele que vai permitir que exista uma junta de dilatação. Se você não colocar o espaçador, né, os espaçadores são essas cruzinhas aqui que podem ter 2 a 3 milímetros. Eu aconselho colocar uma de 2 a 3 milímetros, porque isso no calor muito grande vai fazer com que a peça possa dilatar sem pular fora do local. Então nós vamos botar em todos os lados, nós vamos botar essa pecinha, né? A pecinha aqui no canto ela vai de pé, porque aqui vai ter parede, né, embaixo. Então a gente vai sempre usar o espaçador, assentar essas 2 peças, depois ir assentando as laterais. Assentou as 2 do meio, nós vamos assentar as peças laterais. Então essa é a A7 e essa daqui A4. Dessa maneira nós fazemos. Depois de assentar toda essa fileira e ver a junção no canto, o que vai acontecer? Nós vamos para as outras peças, as superiores, sempre colocando espaçador. Daí a gente chega aqui, ó, B6 e B5. Então elas são todas numeradas, a gente põe o número e a letra para cima, né? E assim a gente vai montar esse quebra-cabeças. Assim se faz a montagem. Portanto, sempre usar o espaçador, tá bom, gente? Em todos os cantos, para a gente ter essa junta de dilatação, tá bom? O painel não vai cortado, porque o pedreiro, no local da instalação, ele vai poder fazer os cortes necessários. Inclusive, esse redondo, esse é um painel que tem 4 metros de altura, esse redondo aqui já vai riscado, porém o pedreiro no local vai fazer o corte justo, demarcando exatamente a curva que ele precisa, que pode ser um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, mas ele já tem o indício do que é a curva aos 4 metros de altura, tá bom? Então, boa instalação para vocês. Usem o cimento cola quartzolite, por exemplo, uma boa argamassa, né? Se possível, dá uma picoteada no cimento de base, né? E assim vocês vão conseguir fazer uma instalação muito boa. Pode instalar em 2 dias para dar tempo de secar. Se o tempo estiver bem seco, vale a pena instalar. Se estiver chovendo, espere.